nós tenhamos a contribuição e colocar isso depois no nosso site. A palavra é Perfeito. sua. Obrigado, Plínio. Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela confiança de terem me feito esse convite. Eu agradeço de coração. Peço licença para entrar na casa de vocês, assim, de maneira muito respeitosa. Eu estou falando aqui da Fraternidade Espírita. Eu peço, caso aconteça algum barulho incomodando aí a minha fala, vocês perdoem, porque a criançada está ali fora numa bagunça muito boa, né? Eu me isolei numa sala aqui para ver se a gente trabalha com tranquilidade e acho que vai dar tudo certo. Mas qualquer problema, me avisem, por favor. Né? Eu fiquei muito agradecido porque, para mim, está sendo uma oportunidade de refletir a respeito do tema. A minha pesquisa, ela trabalhou bem focada na questão da produção do conhecimento espírita, porque eu tinha como objetivo responder a algumas dúvidas que eu mesmo tinha com relação aos textos espíritas, tanto os textos de Kardec, quanto os textos da literatura mediúnica brasileira, que é riquíssima, que tem muita riqueza produzida no Brasil através da mediunidade e que gera também indagações e dúvidas e questionamentos. Né? Então, essa pesquisa, ela inicialmente foi feita para mim mesmo, eu queria entender. Como eu escrevo tudo e vou anotando, vou anotando, vou anotando, ao final eu tinha um calhamaço de anotações que eu achei que seria irresponsabilidade minha não compartilhar com outras pessoas que pudessem também se interessar por estudar o assunto. Então, a minha publicação ela teve esse objetivo, de compartilhar o entendimento a que eu cheguei a partir desses estudos, e eu quero dizer para vocês que é uma contribuição apenas para a discussão. Eu sei que tem outros estudos muito consistentes a respeito, né? Eu sei que tem outras pessoas também que se interessam e que podem estar pesquisando. Então, eu espero que a minha contribuição seja colocada disponível para troca de ideias. Né? Eu acho muito importante dizer para vocês que eu sou filho de casa espírita, então mediunidade para mim é um fenômeno que eu convivo com ele desde a infância. Meu pai era dirigente de centro espírita e médium, minha mãe era médium psicofônica, meu pai tinha uma mediunidade muito polivalente, ele foi médium receitista psicógrafo, ele era médium psicofônico, ele era médium curador. Então, assim, a mediunidade, ele era o chamado médium dialogador, né? Então, a mediunidade, ela atravessou a minha vida inteira. Então, se tem alguma coisa que eu não tenho a menor condição de levantar qualquer dúvida, é com relação ao fenômeno mediúnico e à consistência do fenômeno mediúnico. Quanto a isso, então, eu quero dizer para vocês que eu não tenho a menor dúvida. Né? As questões que eu discuto têm muito mais a ver com a nossa compreensão a respeito do fenômeno, e não com o fenômeno em si. Né? E aí, então, mais uma informação que eu acho que é importante, eu participo toda a vida, desde que eu me entendi por gente, né, dos meus 22 anos em diante, eu participo de grupo mediúnico. E eu brinquei, eu mandei para o Plínio aí dizendo, ele perguntou qual a minha mediunidade, eu falei, minha mediunidade é que nem pedra, né? Eu não vejo, eu não escuto, eu não falo, eu não faço nada. Mas que, para comprovar aquela assertiva de Kardec, que, sob alguma medida, todos nós temos algum rudimento de mediunidade, eu já me peguei em algumas circunstâncias, tendo uma intuição muito bem estruturada do que fazer, que não me deixa dúvida nenhuma de que naquele momento, aquele entendimento, aquela perspectiva não era minha, me foi passada por alguém que achou que poderia me ajudar a equacionar uma certa situação. Então, alguns episódios bem raros de uma intuição muito evidente, esses eu já tive a oportunidade de viver. Né? Sobretudo nas atividades de diálogo nos grupos mediúnicos, assim, é uma experiência que é muito rica. Eu acho que todo mundo deveria participar de grupos de mediunidade, porque nos ensinam muito. E nessas ocasiões, eu trabalhando no diálogo, todo mundo que trabalha no diálogo sabe que em muitas circunstâncias a intuição vem para nós de maneira muito bem estruturada e a gente pode seguir aquele caminho sem receio de errar, porque a gente vai encontrar êxito.
Então, essa é a minha experiência com mediunidade. E aí, claro, a pesquisa que eu falei para vocês, né, que me trouxe muitos elementos para a compreensão, mais do que a minha participação no grupo mediúnico, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque quando a gente se dedica a aprofundar o estudo de algum assunto, a gente vai ver o que outras pessoas estudaram, o que outras pessoas experimentaram, o que outras pessoas concluíram, e aí os nossos ganhos são muito maiores do que se a gente ficasse somente na atividade prática. Então, hoje o que eu vou trazer para vocês são as conclusões a que eu cheguei desses estudos, dessas experimentações, dessa vivência. Eu vou trazer para vocês uma teoria. Eu tive que elaborar uma teoria para poder explicar as coisas que eu pretendia explicar, mas que são teorias, são tentativas de compreensão da realidade. Até porque toda teoria é uma tentativa de compreensão da realidade. Eu acho muito importante a gente ler a obra kardeciana como sendo uma teoria espírita, como sendo uma tentativa de compreensão da realidade, para que a gente não tenha aquele conhecimento como algo fechado, como algo engessado, mas tenha condições de fazer uma análise crítica, testar os limites de cada afirmação, de cada entendimento, sem receio, porque era isso que Kardec esperava quando ele propôs que o espiritismo fosse uma ciência espírita. Essa é a definição que ele carrega até o final da sua vida, tentando apresentar o espiritismo como uma ciência espírita, que reunia filosofia, reunia ciência, e tirando desses estudos as consequências filosóficas e morais para as nossas vidas cotidianas. Então, acho que é muito importante a gente perceber nessa perspectiva kardeciana, para que ninguém tenha receio de questionar qualquer parte da obra de Allan Kardec. Tá? Porque essa é a atitude dogmática de pessoas que elegem a opção de sacralizar o texto. Qualquer pessoa que trabalhe numa perspectiva de pensamento mais aberto vai entender que todo e qualquer texto precisa ser questionado, precisa ser tensionado, precisa ser testado até os limites do que ele está dizendo para que a gente possa progredir do ponto de vista do conhecimento. No nosso caso, do ponto de vista do conhecimento espírita. Desde que Kardec apresentou seus estudos, Kardec teve apenas 4 anos para pesquisar a mediunidade. Para a segunda edição do Livro dos Médiuns, que foi a definitiva, um pouco mais de 4 anos, menos de 5. Então, alguém defender para mim. Opa, deu um eco aí. Ok? Resolvido? Testando? Tudo bem? Ótimo. Então, acreditar que Kardec tenha esgotado o assunto naquele estudo que consta no Livro dos Médiuns, eu diria que é temerário da nossa parte. Tá? Seria uma atitude de credulidade excessiva, porque não há como qualquer pesquisador, em um período tão curto, esgotar todo o assunto. Eu continuo dizendo que o Livro dos Médiuns é o melhor roteiro que nós temos para estudo da mediunidade ainda hoje, mesmo tendo 160 anos 164 anos da sua publicação, continua sendo o melhor roteiro para estudo da mediunidade. Nem por isso significa que todas as questões estejam ali devidamente solucionadas, devidamente equacionadas. E uma delas é a questão do animismo. E eu vou explicar o porquê. Depois de Kardec, eu acho que todo mundo já percebeu que Kardec não voltou ao assunto, né? Quando ele publicou o Livro dos Médiuns, ele deu esse assunto por solucionado e continuou seus estudos em outras áreas, com o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e, por último, a Gênese. Mas ele não voltou a tratar da mediunidade. Um outro aspecto que eu acho importante é que depois dele vieram outros estudos. Embora sejam estudos que tenham sido feitos com uma perspectiva mais confirmativa, tanto Gabriel Delany, o Aksakoff, o Bozzano, eles fizeram pesquisas, mas visando comprovar que, apesar do animismo, que era a grande alegação do meio científico da época, mas que a mediunidade também poderia ser percebida nesses fenômenos e que não era possível negar que haviam espíritos envolvidos nessas comunicações. Então, esses pesquisadores, a intenção deles era muito mais confirmativa
do que questionadora. Eles não estavam tentando questionar os limites do que Kardec propôs. Eles queriam demonstrar que Kardec tinha razão. E conseguiram fazer isso muito bem. Os seus livros confirmam a tese espírita de que, por mais que haja elementos anímicos nas comunicações, é possível identificar ali a presença de informações que não têm como ser atribuídas aos médiums. Então, todo o trabalho desses pesquisadores posteriores deixa isso muito evidente e a nossa intenção, portanto, vai ser usar a conclusão desses pesquisadores para fazer agora o contrário do que eles fizeram. Eu quero usar tanto o trabalho de Kardec quanto o trabalho de Delane, de Aksakov, de Botsano, para dizer, para testar se também o contrário não precisa ser afirmado. Se a gente não precisa verificar se o nosso entendimento a respeito de animismo está correto, está adequado. Porque o que a gente acreditava, que o próprio Kardec entendeu a princípio e registrou isso no livro dos médiuns, é que o animismo ele se mostrava através de uma interferência do médium nas comunicações mediúnicas. E depois de virar do avesso, a produção mediúnica de Chico Xavier. Depois de virar do avesso o material que foi colhido pelo próprio Allan Kardec no seu trabalho de pesquisa, depois de virar do avesso a produção de vários médiuns brasileiros, Ivone Pereira, que tem uma contribuição riquíssima, né? A gente precisa se perguntar se, na verdade, nós não precisamos estruturar o um entendimento de uma maneira diferente. Ah, por quê? Porque na psicofonia, a questão da participação do médium não tem como ser vista apenas como uma interferência do médium na comunicação. Na psicografia em particular, que foi o meu campo de pesquisa, fica muito evidente que não se trata de uma interferência, que, na verdade, o médium elabora ele mesmo a estrutura de pensamento daquilo que ele está sentindo, daquilo que ele está percebendo no seu quadro de percepções. Então, por exemplo, um elemento que eu gosto sempre de chamar a atenção para ilustrar são as cartas do Chico Xavier, né? As cartas que ele psicografa, as cartas familiares. As cartas que ele psicografava, é muito interessante que a gente vai encontrar em todas elas uma ternura, uma doçura, um carinho, um afeto que não há como negar que são próprios do próprio médium, do Chico Xavier. Eventualmente, a gente vai ver uma ou outra carta de um ou outro espírito que diferencia bastante, como de Chico Presente, como de Augusto César, que vão caprichar numa gíria porque eles querem se dirigir à juventude, e aí o médium tem a flexibilidade suficiente para conseguir fazer esse processo, e eles conseguem fazer uma outra demonstração mais específica. Mas, como regra, o que as cartas vão mostrar para nós é que ali a mão que escreve aquilo, a mão que transforma aquele sentimento, aquela expressão em palavras, é a mão de Chico Xavier. Tem o traço dele, tem a marca dele. Né? Tem o afeto dele, tem a doçura dele, tem a delicadeza, tratando de maneira muito carinhosa os pais. Então a gente percebe que tem ali o dedo de Chico Xavier muito presente. E a gente percebe isso, sobretudo, quando a gente compara mensagens mediúnicas obtidas por médiuns diferentes e atribuídas ao mesmo espírito. É muito interessante a gente comparar, por exemplo, a produção mediúnica atribuída a André Luiz por Valdo Vieira e por Francisco Cândido Xavier. Por mais que a gente entenda que ali a entidade espiritual que está comunicando é a mesma, não há como negar que, que os textos eles resultam numa estrutura diferente, eles resultam numa linguagem um pouco diferente, numa maneira diferente de abordar os assuntos. Chico Xavier vai trazer um André Luiz com uma feição, Valdo Vieira vai trazer com uma ligeira diferença que a gente tem como, depois de algum tempo, brincar com isso e testar para ver se a gente consegue identificar qual foi o médium que psicografou. Então, mostra que há diferença sim, e a personalidade do médium está ali presente. Quando isso acontece com um médium como Chico Xavier, imagina conosco que somos réis mortais. Eu gosto de pegar o caso do Chico, porque para mim é o caso mais emblemático de uma mediunidade que foi testada das mais variadas maneiras e que, no entanto, a gente percebe ali de maneira muito evidente a forte participação do médium Chico Xavier na elaboração dos textos. Então, no que se refere à psicofonia, psicografia,
Não tem dúvida quanto a esse aspecto. Na questão da intuição, a gente vai ter que ver como nós podemos transpor para a intuição, e eu tenho a impressão que muita coisa vai ter semelhança em relação a isso, e a passes mais ainda, porque o passe mais do que nunca é onde a expressão ela vai ficar toda, quase toda por conta do médium, né? A dúvida que a gente tem é se como que se estenderia isso a casos de materializações, a casos de mediunidade de transportes de objetos. E é muito interessante que há um diálogo de Kardec com Erasto no livro dos Médiuns, onde o espírito insiste, mesmo contra todas as possibilidades de aceitação de Allan Kardec. Allan Kardec rejeita essa tese até o último instante e debate isso com o espírito, mas o espírito insiste com Allan Kardec que, por qualquer que seja a mediunidade, inclusive a de transporte de objetos, de alguma maneira a personalidade do médium está envolvida, os próprios elementos do médium, não só anímicos, não só os elementos mediúnicos, mas algo vamos dizer assim, do universo do médium também está presente. Não tem como isso acontecer sem que o médium participe de alguma maneira. Então, é muito interessante perceber esses detalhes, porque aí eu vou adotar como roteiro, o Plínio fez a gentileza de falar, Elias, a gente quer mais ou menos que você nos responda, ele me mandou aqui algumas perguntas, e eu tomei a liberdade, Plínio, de pegar as perguntas que você me mandou e adotar como roteiro, porque eu achei que as perguntas foram muito oportunas, e elas vão me dar a oportunidade de conversar de maneira bem mais objetiva com vocês e aproveitar melhor esse roteiro que você me enviou. Então, vou tomar a liberdade de seguir esse roteiro, né? A primeira pergunta é: sou médium, mas tudo é do espírito ou eu que crio? Eu pensei assim, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando em como responder. Falei, e agora? Eu choco esse povo um pouquinho, não choco? Vou mais com cuidado? De que maneira? A primeira vontade que eu tive de responder para vocês, e eu vou ser fiel a ela, foi dizer assim: olha, é a gente que cria tudo. É a gente que cria tudo. É claro, e aí o espírito que esteja porventura envolvido nesse processo, às vezes a gente sabe que às vezes nem tem espírito, né? O Camille Flammarion, ele entende que aquelas mensagens que ele psicografou achando que era Galileu Galilei, que nem tinha espírito ali, né? Então depois ele chegou a essa conclusão e falou: olha, aquilo ali parece que era tudo coisa da minha cabeça, porque aquilo tudo eu já sabia. Não tem uma coisa de novidade para o que a astronomia informou em seguida. Então, o Camille Flammarion chegou à conclusão que naqueles transes medianímicos que ele viveu, era tudo coisa dele. Isso é possível, isso é possível. Mas caso tenha um espírito envolvido, eu vou colocar dessa maneira, aí o que vai modificar é que eu consigo, de alguma maneira, essa influência desse espírito vai nortear a maneira como eu vou expressar esse transe mediúnico, as sensações, as ideias que estão me vindo à mente, a maneira como eu estou sentindo. Então, ainda que haja espírito nesse processo medianímico em curso, a produção do sentido, a produção da ideia, a produção da expressão, ela é toda construída por mim com os meus próprios recursos. Não é o espírito que inventa as palavras, que seleciona as palavras. Quem seleciona sou eu, sob o influxo daquele sentimento, daquelas emoções, daquelas sensações que eu estou sentindo, que eu estou vivendo. Então, é muito importante a gente entender isso, porque a gente vai compreender por que Emanuel Swedenborg, ao fazer as suas psicografias a respeito de mundo espiritual, expressava naqueles textos todo o universo cultural dentro do qual ele estava inserido, inclusive da cultura religiosa. E a gente vai entender por que Chico Xavier, na hora de psicografar Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, e vai falar da mulher adúltera, ele vai dizer que quando Jesus disse não adulterar, vai se referir ao mandamento não adulterarás, né? E aí um crítico, o advogado da família de Humberto de Campos, vai usar isso para acusar Chico de estar praticando charlatanismo e de estar ele mesmo inventando o texto, porque ele diz: Humberto de Campos jamais cometeria erro tão primário, porque não adulterarás, ele está conjugando o verbo adulterar, que significa promover a adulteração de alguma coisa, adulterar um texto, adulterar uma escrita, adulterar alguma coisa, e não se referindo ao adultério, que era a intenção
inicial do texto. Então, o advogado da família vai dizer: Humberto de Campos jamais cometeria equívoco desse, então por isso não é Humberto de Campos. Aí eu vou dizer para ele: eu sinto muito, pela teoria que eu estou apresentando neste momento, eu te digo que é bem possível que Humberto de Campos estivesse sim ali transmitindo o conjunto da ideia para Francisco Cândido Xavier e que na hora de escrever ele comete esse erro de português que é de Francisco Cândido Xavier e não de Humberto de Campos e o texto sai com essa deformidade. Então é muito importante que a gente perceba que é assim que o processo acontece. Não tem como a produção mediúnica acontecer sem que o médium coloque tudo dele naquele processo. É um envolvimento que é profundo, que é intenso. Então, nós temos agora é que tirar a palavra animismo da nossa preocupação. Né? Nós vamos tirar essa palavra da nossa preocupação nos fenômenos mediúnicos ou nos fenômenos medianímicos, como queiram, tá? Porque isso não significa nenhum problema no campo da mediunidade, muito ao contrário, ele é parte integrante do processo mediúnico. Quando nós entramos num transe mediúnico, toda a nossa carga anímica é acionada para que aquele processo aconteça. Então, não se trata de médium interferir na comunicação, como Allan Kardec pensava. Se trata de um médium elaborar e estruturar aquele conjunto de impressões que lhe estão vindo de maneira, às vezes, até um tanto desordenada à mente, e que ele tem que estruturar e traduzir aquilo de alguma forma com seus próprios recursos. Então, quando nós falamos de mediunidade, talvez a gente tenha que rever inteiramente essa compreensão de interferência, tá? De participação. Não, o médium não interfere, nem participa. O médium elabora a ideia. O médium traduz tudo aquilo que ele está sentindo ou vendo na forma de palavras que podem ser escritas, que podem ser faladas, mas ele está construindo naquele momento e é por isso que varia tanto de médium para médium. A outra pergunta que me veio: sou responsável por aquilo que os espíritos me passam? Mas com toda certeza. Por quê? Porque uma vez que somos nós que expressamos tudo, a responsabilidade é inteiramente nossa. E eu chamo a atenção porque até a nossa legislação não reconhece responsabilidade para espíritos desencarnados. A nossa legislação reconhece a responsabilidade como nossa. Então, não tem aquilo de você usar o argumento que é muito comum, eu já ouvi isso de pessoas evangélicas, né? Eu não estava sob meu controle, o diabo tomou conta de mim e eu agi de maneira que foi contra a minha vontade. Não, isso não existe. Isso não existe. A pessoa só age naquilo que ela concorda, que ela assente a agir. E aí eu tenho um exemplo muito interessante, né? Porque aqui a gente estava aqui na fraternidade há algum tempo, já tem um bom tempo essa história, esse garoto, né? Já é um homem feito hoje, pai de família. Mas a gente estava aqui na atividade com a garotada, quando chega aqui ele, mais um colega correndo desesperado e pedindo ajuda, pedindo a gente para ir até a casa dele, que a mãe dele estava. Ele usou a expressão que eu não me lembro agora, né? Mas ele falou: ela está com a faca na mão querendo matar meu pai. Né? E ela está como se ela estivesse possuída. E a gente foi lá então para ver, era pessoa conhecida nossa, né, aqui na nossa vizinha, perto aqui da gente. A gente foi, correu até lá, dá uns 100 e poucos metros daqui até lá. Fui lá para ver o que estava acontecendo e chego lá, a dona Francisca está em cima da cama, eu estou mudando o nome de propósito, tá? Dona Francisca está em cima da cama com a faca na mão e todo mundo cercando a porta para ela não sair e ela gritando o nome do marido dela de maneira assim desesperada, xingando ele de tudo quanto é nome e dizendo para ele aparecer ali que ela ia matar ele, né? E era uma situação bastante inusitada. Aí fui eu, né? Fui eu conversar, explicar para o espírito que ela estava plenamente incorporada no caso, explicar para o espírito que a gente estava ali para poder ajudar, que a gente entendia. E ele chorou muito, disse que o esposo da senhora, né? Que ele tinha feito ele perder a vida, que ele tinha entregado ele, que ele tinha destruído a vida dele, que ele morreu por causa dele, que ele ia levar ele também. Toda, né, uma situação bem interessante. E eu tive a oportunidade de conversar com esse espírito, explicar para ele a situação toda, tentar ajudar ele a aceitar o fato de que ele não tinha mais como retomar a vida e que fazer isso não ia ajudar, toda aquela atitude, todos vocês conhecem muito bem, né? E ajudá-lo a deixar ali a senhora em paz e encontrar caminhos para ele agora nessa realidade nova que ele estava. E depois, conversando com ela
ela confirmou, né? Falou, não, eu já entendi, é porque agora que eu estou sabendo disso, ela inclusive comentou, né? Agora que eu estou sabendo disso, né? O fulano, né? O marido dela, ele deve ter aprontado alguma com ele, sim. Ele era nosso amigo, ele era nosso compadre, ele não podia ter feito isso, né? Então, foi muito interessante, porque ali a gente via como que a responsabilidade é toda da pessoa, sim. Tá? E nós que trabalhamos com a mediunidade devidamente controlada, mais ainda, porque a gente tem consciência. Então, a gente sabe que a gente tem que governar, sim, o teor da expressão. Nós não vamos pegar uma faca como ela pegou aí e sair atrás, né? Nós não vamos dar um burro numa mesa, nós não vamos xingar alguém, não vamos fazer isso, porque a expressão é nossa. A expressão é nossa. Às vezes é difícil porque a emoção vem muito forte, o sentimento vem muito forte, às vezes a revolta, a indignação, tudo vem muito forte na psique do médium, e ele vai ter que dosar isso e controlar isso para que isso não se expresse de uma maneira desordenada. Então, a responsabilidade é do médium porque é ele quem expressa. Por mais que ele esteja agitado por outras emoções, mas é ele quem vai expressar. Então, ele tem toda a condição, sim, de exercer controle, e a gente só não controla naquilo que a gente realmente não dá conta. Né? Eu até brinco, eu acho que Dona Francisca, se deixasse por ela mesma, pegasse uma briga feia assim, é possível que ela pegava uma faca e partisse para cima, porque senão ela não teria feito isso em estado de transe mediúnico descontrolado, espontâneo, como ela entrou. Né? Então, ali ela por inteiro se manifestou. Vamos dizer, usando a linguagem da psicologia junguiana, o lado sombra dela veio à tona, né? Para que ela tivesse aquela atitude. Então, é comum que médiuns em atuação no grupo espírita, às vezes o seu lado sombra também vem à tona e eles expressam coisas que às vezes eles jamais fariam em estado de consciência, porque no estado de lucidez, a gente tem melhor controle sobre as nossas manifestações, que no momento de transe, às vezes, falta esse controle, mas a responsabilidade é sempre nossa. A terceira pergunta é: tenho mediunidade? E a minha resposta é, segundo meu querido professor Rivail, pseudônimo Allan Kardec, todos nós temos algum rudimento de mediunidade. Algumas pessoas têm isso mais evidente, outras pessoas menos evidente. Mas mesmo uma pedra como eu, já fui surpreendido em certas situações que eu tenho certeza que aquilo não era meu. Então, todos nós, em alguma intensidade, temos possibilidade de perceber o espiritual. Ainda que na expressão mais singela que tem, no sonho. Ainda que no sonho, mas em algum momento a gente tem a possibilidade de acessar esse universo do espiritual. Então, é bom que a gente saiba que mediunidade como Kardec expressou muito bem, é uma condição humana disponível a todos nós. Alguns com um desenvolvimento de possibilidades maiores, outros com possibilidades menores, mas todos nós com alguma intensidade. Não há ninguém que não possa oferecer um passe, não há ninguém que não possa oferecer o ouvido, não há ninguém que não possa dizer uma palavra amiga e que nesse momento talvez até receba ajuda de alguém numa outra dimensão que esteja interessado naquele caso e que possa ajudar. E que a gente, ao conversar com alguém em sofrimento, tem que colocar isso muito em mente, até para que a gente, se possível, tente ser intermediário dessas forças que socorrem os seres humanos. Como dialogador, devo acreditar que eu sou intuído pelos espíritos? Aí agora eu já vou fazer o discurso contrário. Eu já vou fazer o discurso contrário. Acredite, duvidando. Acredite duvidando. Primeiro, porque a gente tem que ter certeza que nós nunca estamos sozinhos. Mas nunca podemos atribuir os equívocos que nós cometemos a terceiros. Por quê? Porque a expressão é nossa. Então, se me vem um conjunto de pensamentos à mente, e naquela hora misturo o que é deles e o que é meu, e nem sempre eu tenho como discutir, tenho como discernir. Então, por exemplo, vou citar da experiência de reuniões mediúnicas voltadas para assistência espiritual, voltadas para tratamento de obsessão, né? Às vezes a gente está dialogando com o espírito ali num estado ou de sofrimento ou de revolta muito intensos, e muitas coisas vêm à mente da gente. Isso não tira de nós a responsabilidade de analisar, filtrar, avaliar tudo com muito cuidado e, em sentindo segurança com relação a alguma abordagem que se nos mostre possível, a gente experimentar, testar e verificar, mas sem transferir a responsabilidade para os espíritos. De maneira alguma transferindo a responsabilidade para os espíritos, porque a expressão é toda nossa.
Então, na condição de dialogador, eu digo assim: olha, confie desconfiando, mas não é desconfiando dos espíritos, é desconfiando da interpretação, da tradução que nós estamos fazendo, desconfiando da nossa capacidade de perceber e de discernir no meio de toda aquela circunstância o que é deles e o que é nosso, e até se é de um espírito que está ajudando ou se na circunstância ali a gente também não pode estar registrando sentimentos perturbadores de outros espíritos que podem estar envolvidos no processo em nível mental, mas que também pode nos chegar e que a gente não pode ceder a essas impressões. Então, no caso do dialogador, confie devo confiar que eu jamais estou sozinho, mas ao mesmo tempo puxando para mim toda a responsabilidade da condução do processo. E entendendo que se eu acertar, é bem provável que é porque eu estava muito bem ajudado, pode ser porque eu também escolhi o melhor caminho, pode ser algo que foi meu também, não vou menosprezar minha capacidade, minha habilidade, minha compreensão da questão, mas é bem possível que eu esteja em sintonia com quem está vendo do outro lado. E se eu errar, é melhor que eu pense que o erro foi todo meu, tá? Porque a responsabilidade do diálogo é minha, não é dos espíritos. O que vejo são imagens criadas pelos espíritos ou não. E aí, a questão da vidência, da clarividência, é ainda mais delicada, porque, e eu vou citar para vocês como exemplo, vou citar vou dar um exemplo. Aqui no nosso grupo mediúnico, eu vou pegar desses dois, ambos estão falecidos. Eu posso até citar o nome, não vai ter problema nenhum, porque as famílias, a gente convive de maneira muito afetuosa, inclusive, né? Zezinho e Dona Leonita, eles não estão mais hoje com a gente, mas para mim é o melhor exemplo de como isso acontece. O Zezinho, ele sempre via quando tinha um determinado atendimento em curso na sessão mediúnica, ele sempre via sob forma de animais, por exemplo, se era uma cena muito bonita, às vezes uma ave voando suavemente, né, sobre a pessoa que o médium que estava ali dando aquela comunicação, né? A dona Leonita, ela já via jardins floridos, ela via flores, ela sentia perfumes, ela via campos. Era muito interessante como cada um via a sua maneira. Quando era uma situação mais tensa de um espírito marcado por revolta, por ódio, às vezes ele via, me lembro claramente de uma manifestação, de uma informação que ele trouxe, ele falou, olha, eu vi um gorila muito feio, muito monstruoso, grudado em cima do espírito, assim, olha, né? Então eu vi nitidamente, ele falava. E a dona Leonita, ela falou, olha, eu vi foi um pântano, um lugar muito sombrio, as árvores retorcidas. Eu achava muito interessante aquilo, e eu trago esse caso para a gente perceber como que para cada médium isso vai ter a conformação que lhe é própria. André Luiz, via Chico Xavier, narra um caso desse no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde um médium vê uma escola toda linda e o outro vê um hospital prestando socorro. Então a gente tem que entender que mesmo na clarividência, o que a gente vê, o que a gente elabora, são construções a partir do nosso imaginário, são do nosso universo de criação, são do mundo da nossa cultura. E que, portanto, cada médium vai ver de uma maneira. E um médium não pode dizer que ele está certo e o outro está errado, porque a compreensão vai ser melhor se a gente souber juntar todas as percepções, somar isso, fazer aquilo que o Immanuel Kant recomendava em relação a Swedenborg. Ignore todas individualmente, porque não dá para você apostar tudo numa descrição daquela. Mas, ao mesmo tempo, tenha o cuidado de considerar a possibilidade de tirar algo do conjunto. Então, Immanuel Kant examinou muito de perto o caso do Swedenborg, e ele chegou a essa conclusão, que é muito parecida com a de Allan Kardec, quando ele vai dizer assim, olha, que nenhuma uma mensagem mediúnica, nenhum texto mediúnico por si só, ele pode ter credibilidade plena da nossa parte, mas que a convergência, o consenso de várias mensagens obtidas por médiuns diferentes, em locais diferentes, que não tenham interação um com o outro,
né? E que a autoria espiritual também a gente vai perceber que é diferente, as convergências entre esses textos podem nos apresentar pistas de elementos que possam ser consistentes para a gente compor o pensamento espírita. Então, a percepção de Immanuel Kant com relação a Swedenborg, Kardec vai expandir isso na forma de um critério que ele vai chamar de universalidade dos ensinos. Então, não é interessante que a gente veja as percepções visuais que nos venham à mente como reais do ponto de vista de é exatamente aquilo que eu vi, é exatamente aquilo que eu consegui elaborar a partir do que eu senti, do que eu percebi, daquelas sensações que me vieram à mente. Isso, elas se estruturaram dessa maneira para mim. Elas podem ter estruturado de outra maneira para outra pessoa, e a soma disso é que é benéfica. Então, eu até anotei aqui um outro exemplo. Talvez seja por isso que nosso lar é tão futurista, né? Com aeróbus, com o transporte lá é aéreo, né? Enquanto que o Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, é tão medieval. Lá são carruagens branquíssimas, alvas, um branco pérola, puxadas por parelhas de cavalos, também todos eles brancos, né? Aí a gente vai ver o imaginário dos médios envolvido. Então, duvide, é mais prudente que nosso lar seja exatamente como descrito por Chico Xavier e duvide que seja como descrito por Ivone Pereira. Mas admita a possibilidade, vai dizer Immanuel Kant, admita a possibilidade de que isso traga para nós alguma informação e que seja possível, a partir daí, imaginar que, de alguma maneira, as sociedades espirituais se organizam na forma de grupos afins, de estruturas sociais mais ou menos complexas, tão complexas quanto aqui na Terra. Então, é muito interessante que a gente compreenda que, embora a criação se dê no universo da nossa mente, do nosso imaginário, da nossa percepção de vida e de mundo, né? Por isso que alguns vão ver anjos, outros vão ver demônios, outros vão ver espíritos, alguns vão ver médicos, outros vão ver, e aí cada um vai ver segundo o seu imaginário. E isso faz parte do processo mediúnico, porque é a partir do nosso imaginário que essas formações se constroem. Quando psicografo, os dizeres são as palavras que eu conheço, com certeza, com certeza. Se você não conhecer uma palavra e o espírito precisar daquela palavra, é bem provável que ele tenha um trabalho muito maior, porque é bem provável que ele vai ter que desenhar essa palavra através dos seus recursos criativos. Em assinatura, eu já observei isso aqui na fraternidade. Nós temos uma médium que, em algumas situações, ela reproduziu a assinatura do espírito quando vivo, quando encarnado. E, no caso, na hora de fazer a assinatura, ela tem todo um trabalho de parar o raciocínio que ela está fazendo, que é estruturado na forma de palavras, e naquele momento ela começa a desenhar a assinatura. Ela desenha assim. Então a gente percebe que ali é um processo que o espírito não tem, talvez, como assinar simplesmente. Ele vai dizer: olha, né, a gente não sei como é que isso acontece, mas o processo é desenhado, aquela assinatura é desenhada, tem ali características que são do médium, isso foi observado pelo Carlos Augusto Perandreia, analisando a mediunidade do Chico, né? Tem elementos gráficos do próprio Chico Xavier, na assinatura da senhora Hilda Mascaro, e tem elementos gráficos da senhora Hilda Mascaro, tudo no mesmo desenho de assinatura. Então, quando psicografo, a expressão é toda minha também. Por isso que o Chico transmitia aquela doçura. Por isso que muitos espíritos na obra de Allan Kardec traduzem de uma maneira muito católica, ou até racista, ou até machista, lá no Livro dos Espíritos. Quem viu a questão 822A não tem como negar que há um machismo embutido naquela resposta, que era típico do pensamento da época. Os médios estão lidando com o universo da sua cultura, eles não têm como dizer coisas muito diferentes daquilo que se pensava na época. E a gente vai se perguntar se até os espíritos, de algum modo, não estão envolvidos nesse universo cultural. Então, quando psicografo, os dizeres são as palavras minhas mesmo, e é por isso que Chico Xavier escreveu lá "Não adulterarás", né? É, Assim, tem um caso que eu acho interessante para a gente ver como que acontece, que pode ter exceção também, tá? Quando o Emmanuel quis trazer uma mensagem muito específica para o Chico e deixar, para não deixar dúvida para os jornalistas da revista O Cruzeiro de que ali era uma outra entidade que estava se manifestando, ele pôs o Chico para desenhar 100 letras diferentes, 100 caracteres. O Chico desenhou, isso está bem narrado, está bem documentado. O Chico desenhou, foi desenhando letra por letra, desenhou uma sequência de 100 caracteres. E em seguida, aí veio a ideia, e aí ele escreveu.
Aí ele escreveu: caso vocês queiram entender o significado dessa expressão, é só inverter a ordem das letras e vocês vão ver o que eu quis dizer. Né? Aí ele escreveu corrente, texto corrente. Né? Quando pegarem e inverteram as letras que, né, pegaram a ordem contrária, ele viu que era uma mensagem que estava dirigida aos dois repórteres da revista O Cruzeiro, né, e perfeitamente compreensível, apesar de que o repórter depois disse: esse Emmanuel deve ser novato em inglês, porque o inglês dele é sofrível. E realmente o inglês, né, quem me disse isso foi professor de inglês, falar, realmente, né? Isso aqui do Emmanuel me perdoe, mas não se diz assim. Tá? Mas mostrava claramente que não era algo do Chico. As letras foram desenhadas porque ali o Chico não tinha no seu repertório os recursos do inglês para ele escrever correntemente, como seria de esperar. Então, quando psicografos dizeres, são as palavras que eu conheço sim. Espíritos de pretos velhos me falam como eles costumavam falar. Eu diria, você sente a presença do espírito de preto velho como você imagina na sua mente, no seu universo mental. E aí você percebe, sente que é ele e expressa de acordo com o que você acredita que um preto velho se expressaria. É por isso que lá na Câmara dos Deputados, aquele deputado, agora me falha o nome dele, quando ele se sentiu incorporado de Bezerra de Menezes, ele de novo expressou como a moda espírita de ser uma mensagem de Bezerra de Menezes. Aquela vez rouca, aquele velhinho, né? E eu falo assim, olha, é tão interessante a ideia de um Bezerra de Menezes velhinho, porque Bezerra de Menezes morreu ainda jovem, ele não estava tão idoso, né? Mas no imaginário brasileiro ele é um velhinho de barbas branquinhas, de fala arrastada, e todos os médiuns terminam expressando assim, porque é assim que eles percebem. E assim, isso a gente vai perceber nas mais variadas comunicações mediúnicas, a expressão traduz o imaginário do grupo mediúnico. Por quê? Porque é o médium que constrói a expressão. Então, não é o espírito que fala. Eu sinto o que o espírito quer dizer e falo eu. Né? Não é o espírito que fala como o preto velho. Eu sinto que o espírito é um espírito de preto velho, de um sábio negro, de origem africana, e eu expresso na maneira que eu acostumei a ver de preto velho. Né? Então, é muito esse universo do imaginário que se expressa ali na hora. Para ser um fenômeno que vá contra isso, o processo é bem mais difícil. No livro dos médiuns, Kardec analisa isso. Né? Aí o espírito diz que tem que lidar com muita resistência por parte do médium. Né? Não é fácil fazer algo que não esteja no universo do imaginário do médium. Devo passar adiante tudo que os espíritos me falam? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Porque se a pessoa se o espírito estiver querendo destruir com a vida do outro e você fizer tudo que ele está propondo, você pode destruir com a vida do outro. Então, a gente jamais, o dever do médium, o processo ali está estabelecido do ponto de vista de um processo terapêutico, de um processo de esclarecimento, de um processo de entendimento. Então, não se expõe toda a rudeza do problema. A gente poupa, inclusive, os ouvidos dos amigos. Isso na rua a gente vê toda hora. Isso quando a gente vê pessoas na rua plenamente incorporadas, isso não é raro, ali sim, a pessoa que está ali incorporada, ele não é um médium treinado, ali ele faz de tudo, ele é capaz, inclusive, de matar. Né? Por quê? Porque ele não tem controle, ele acha que é dele mesmo, ele já bota tudo aquilo para fora, ele fala tudo, porque faz parte do modo de ser dele, e ele bota tudo para fora. Não é isso o que se propõe dentro da mediunidade, no ambiente espírita. Allan Kardec cria a mediunidade no nosso meio, uma espécie de laboratório, para que seja sob controle, devidamente controlada, e a gente possa usar isso de maneira proveitosa, tendo em vista as finalidades daquela atividade que foi estruturada. Pode ser terapêutica, pode ser de esclarecimento, pode ser de busca de informações, pode ser de pesquisa. Né? Então, seja qual for o objetivo estruturado, que o que eu vou transmitir esteja condicionado por aqueles objetivos, para que eu não atue de maneira desordenada e vá contra os propósitos do momento. E se o Chico Xavier sentiu os efeitos do animismo? O exemplo mais evidente que eu tenho é de um usuário das redes sociais que eu queria muito conhecer essa pessoa, porque ele tem estudos muito interessantes. Eu tenho minhas restrições, porque ele, às vezes eu acho ele muito crítico, tanto a Chico Xavier quanto a Emmanuel. E eu acho que a crítica tem que ser ao processo mediúnico e até ao modo como a mediunidade foi construída e alimentada e cultivada no nosso meio, mas não as pessoas de Chico ou do próprio Emmanuel, que a gente nem conhece, nós não sabemos nada de Emmanuel, a não ser aquilo que Chico Xavier nos dizia, e nos dizia a partir do imaginário dele.
Então, quando o Chico fala que Emmanuel disse para ele disciplina, 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 isso é Chico dizendo o que Emmanuel disse. A gente não tem como saber se isso foi exatamente isso que Emmanuel quis dizer para ele. Com certeza, Emmanuel deve ter dito para ele assim: olha, nós vamos precisar muito de disciplina. Né? Agora, se foi daquela maneira, já é construção do Chico. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu vejo pessoas julgando espíritos a partir do que os médiuns dizem. Nós temos que ter muito cuidado, porque o que os médiuns dizem é o que eles percebem. Então, nós não temos que julgar espíritos pelo que os médiuns dizem. Nós temos que, a partir do que os médiuns nos dizem, tentar formar a ideia do que pode estar acontecendo nessa dimensão, a qual nós não temos acesso. Nós não temos acesso ao mundo espiritual. O que os médiuns nos transmitem é só o que dá para eles transmitirem. Né? Então, o Misseu Crítico, ele mostra como que Chico Xavier usava expressões machistas na sua época, nos seus textos, que eram expressões que estavam nos jornais da época, nos diários da época. Então, o que estava sendo discutido ali com relação à participação da mulher, à presença da mulher, os julgamentos que tinham a respeito dos movimentos feministas, isso aparecia nos textos psicografados de Francisco Cândido Xavier. O que mostra que, mesmo Chico Xavier, não é que ele sentia os efeitos do animismo. Eu quero então aproveitar para dizer agora na versão teórica que nós estamos tentando formular nesse momento. Nós diríamos que Chico Xavier não é que ele sentia os efeitos do animismo, é que Chico Xavier também expressava segundo os recursos de que ele dispunha. E que ao expressar essas ideias que lhe vinham por Emmanuel, por André Luiz, por Humberto de Campos, todo o seu universo de informações, tudo que ele tinha nesse universo de leitura, que ele era um ávido leitor, tudo que ele tinha era usado para compor ali aquela ideia, e muito daquilo, com certeza, acaba sendo elementos dele mesmo, que transparecem nos textos atribuídos a Emmanuel, a André Luiz, a Humberto de Campos e a qualquer outro espírito, ou ao carinho das cartas familiares. Então, não é que Chico Xavier sentia os efeitos do animismo, é que Chico Xavier se expressava segundo as suas possibilidades e segundo os seus recursos. Isso está muito evidente em toda a sua produção literária. É, e aí, a última que eu fiz, agora essa é minha. Essa é minha para vocês, tá? Como os médiuns se sentem ante essa perspectiva. Eu quero dizer para vocês que, como aqui na Fraternidade, a gente já discute isso há um bom tempo, e a gente já avalia essas questões dessa maneira há um bom tempo. Nós tivemos aqui agora a confraternização espiritual na última quarta-feira, onde a gente chama o pessoal envolvido no trabalho para uma sessão aberta onde é possível a gente fazer um momento de encontro com os nossos familiares que estão do outro lado da vida, no caso, em razão do dia 2 que é amanhã. Então, a gente, aliás, que é hoje, né? Então, na quarta-feira passada, a gente fez esse momento. E nós tínhamos uma colega ali que ela no momento, deu a expressão até hoje a gente usa, né? Passividade, eu acho que isso também a gente vai ter que rever, tá? Ela transmitiu ali o que ela estava sentindo, da presença da mãe de um colega nosso que perdeu a mãe há alguns anos, que estava presente. Então, ela transmitiu tudo aquilo que ela sentia, né, da mãe falando para o filho, se dirigiu a ele, e foi um momento muito bonito, por sinal, da reunião. E a hora que terminou a reunião, que a gente tem um momento de avaliação, ela foi falar para ele, falou, olha, você me perdoa, José Carlos, porque eu não consegui, era muita emoção, era muita coisa vindo na minha mente, eu não consegui traduzir da melhor maneira que eu gostaria o que eu estava sentindo em relação à sua mãe. Então ela disse para ele, eu sei que tinha muito mais coisa que ela queria te dizer, mas o que eu consegui expressar é o que eu consegui de tudo aquilo que eu estava sentindo, né? Então achei muito interessante ela pedir desculpas ao nosso colega por não ter conseguido transmitir tudo que ela estava sentindo no momento. Eu acho que é isso, o médium não precisa ter esse receio, isso faz parte do processo, o médium tem que ter essa segurança de entender que ele não será julgado, que ele não será criticado, que ele não será censurado, porque toda a construção fraseológica, lógica, verbal, seja feita por ele mesmo. Isso é próprio do processo mediúnico, é isso que eu discuto no meu livro, mostro como que é o médium que elabora ele, os conteúdos, mesmo sendo mensagens psicografadas de conteúdo doutrinário, é ele quem está elaborando a partir do universo de crenças dele, sob influência dos espíritos, sem dúvida, porque em alguns casos isso é inegável, mas
a tal ponto que mesmo algumas crenças que são do médium podem estar misturadas com aquele conteúdo que ele está estruturando ali a partir dessa influência espiritual. E a gente não precisa censurar ninguém por isso. Não precisamos censurar Chico Xavier porque tem trechos machistas nos seus textos. Não precisamos censurar Robson Santana porque o preto velho dele aparece com algumas narrativas machistas que são próprias do discurso brasileiro que está acontecendo nesse momento. Não precisamos censurar médium nenhum, porque os elementos pessoais dele transparecem dentro da comunicação. É assim que o processo acontece. A gente tem apenas que aproveitar tudo isso para, com isso, construir uma experiência que seja enriquecedora para o nosso aprendizado, enquanto quem está tentando compreender essa realidade espiritual, para os espíritos que podem estar se beneficiando com essas atividades que a gente realize, para a comunidade ao nosso redor, que todos estamos aprendendo através desses processos medianímicos que envolvem tanto o médium quanto toda uma espiritualidade que a gente não tem acesso propriamente a elas, mas que, através das nossas sensibilidades mediúnicas, a gente pode registrar a sua presença e, de alguma maneira, expressar isso para o crescimento de todos nós. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à inteira disposição de vocês para as perguntas que vocês queiram trazer para enriquecer o nosso diálogo, ou mesmo para alguma ponderação que possa melhorar a maneira de explorar esse assunto, que para mim também é extremamente novo. Nessa vertente, claro, nessa perspectiva. É com vocês agora. Elias, muito obrigado, obrigado mesmo pela sua explanação. E eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu abro também a possibilidade de alguém querer fazer alguma pergunta, pode fazer que a gente reproduza aqui a pergunta para que o Elias possa escutar também, tá? Quer começar? Fala para mim. Pode? Oi, Elias, é a Leila, de Oi, novo. Leila. Oi, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma dúvida. Uma das coisas que eu aprendi é que o médium, num estado modificado de consciência, porque ele entra em transe, ele entra numa coisa mais assim, não é na vigília que ele está. O que acontece muitas vezes é que o espírito utiliza também de memórias que não têm a ver com a personalidade dele de agora. Mas quando você falou, às vezes o médium não sabe tal coisa, ou não tem tal conhecimento. Mas é assim, eu não sei onde foi que eu tive essa informação de livro, de Há um algo. livro dos médiuns. Isso, onde ele se utiliza de vivências passadas desse médium para recorrer a algo que, por exemplo, o Chico era uma pessoa sem muito estudo, mas ele falava coisas impressionantes. O próprio Divaldo já falou isso, que às vezes ele estuda, mas a Joana, a Joaninha, a bonitinha dele, ela faz todo o movimento dele aprender meio que na hora, mas ele teve outras vivências. A mesma coisa que um preto velho, que foi médico em outras vivências e que aquele é ocupado do material dele que está lá nesse inconsciente profundo. Queria que você falasse isso também. Leila, a minha leitura hoje a respeito disso, ela também sofre uma pequena alteração. Eu acho muito interessante, e eu acho que Kardec, ele percebeu isso bem, ele percebeu muito bem quando ele diz que os recursos, todos os recursos do médium enquanto ser espiritual, são utilizados na produção da expressão fenomênica ali. Né? Aham. Agora, a gente começou a desviar isso um pouquinho do sentido kardeciano, em determinadas situações. Por exemplo, vamos desfazer alguns mitos. Primeiro, Chico Xavier não era nenhuma pessoa com pouco estudo, como se pensa. Ele era um grande autodidata, lia muito. Ele frequentava bibliotecas no Rio de Janeiro, onde ele consultava, pegava livros emprestados, ele tinha todo um estudo. Tá? Ele tinha livrarias nas quais os livreiros reservavam os melhores títulos do momento que chegavam e que guardavam, falavam, ó, Chico, está aqui para você, guardei esse livro para você. Então, Chico era um grande leitor. A Magali Fernandes, o que interessou na pesquisa de doutorado dela foi porque ela, visitando a casa do Chico Xavier, descobriu que ele tinha um caderninho lá com muita coisa colada. Ele fazia colagem de recorte, de magazine, de revista, de jornal, tudo que era interessante ele ia guardando ali. Então ela foi pesquisar isso, falar de onde ele tirava tudo isso, né? E ela descobriu que ele era um grande leitor. Chico era um leitor voraz. Foi uma iniciativa da Federação Espírita Brasileira
para sair daquela ideia que estava tendo de que Chico estava fazendo pastiche, que ele estava imitando os espíritos e não psicografando. Então, eles tentaram vender a ideia de que Chico era uma pessoa simples, humilde, letrada, sem cultura. Né? Então, eles venderam essa ideia, mas que ela não procede. Ela não procede. A Chico era um grande estudioso, conhecia tudo de doutrina espírita, lia, conheceu toda a obra kardeciana. E tem até um detalhe curioso. Em 1955, tem uma carta dele para o Vantuil de Freitas, né? Tem uma carta onde a Sueli Schubert, que publica essa carta, e nessa carta ele diz assim: Vantuil, estou sentindo necessidade de ler de novo a Gênese. E ele vai ler de novo a Gênese. Eu imagino que foi ler, né? Porque ele escreveu isso para o Vantuil. Ele falou: eu acho que foi um dos livros que eu não tirei todo o proveito que eu podia. E ele volta a ler a Gênese. Nessa época, se a gente for situar historicamente, nós tínhamos uma grande polêmica em torno da participação de Rustang no espiritismo brasileiro, inclusive com uma denúncia do Herculano Pires de que a Federação Espírita Brasileira estava mais rustenguista do que kardeciana. E é muito interessante que o Chico escreve isso para o Vantuil de Freitas, e a partir de 1955, a gente não vai ver mais Chico Xavier se referindo a Rustang como ele se referia até então. Ou seja, mesmo a mediunidade dele vai se expressar agora, segundo o entendimento que ele vai ter ao ler o capítulo 15 de A Gênese, onde Kardec coloca de maneira muito consistente a discordância em relação à teoria do Rustang. Então, a gente precisa ver que tudo isso faz parte. Eu diria assim: olha, quando o Divaldo fala da Joana de Ângeles, eu diria que também aí nós temos que estar atentos, que nós estamos ouvindo Divaldo falar a respeito das impressões mediúnicas que ele tem. A gente está ouvindo Chico falar de Emmanuel, de André Luiz. E a gente tem que entender que, para a gente que está de fora do processo, por isso que Kardec recomendava sempre que tivesse um grupo de apoio, né? Porque é o grupo que tem que falar: olha, disso que o médium está narrando, o que nós podemos deduzir? Porque o que o médium narra é o universo de percepções dele. Então, quando o Chico fala assim: olha, André Luiz me levou a nosso lar para eu conhecer, ele está dizendo que ele teve uma experiência que estava associada às ideias que estavam sendo psicografadas naquele livro e que ele entendeu que seria André Luiz levando ele ao nosso lar. Se foi isso que aconteceu ou não, nós jamais saberemos. Por quê? Porque quem está contando para nós é Chico Xavier e não há nenhum outro testemunha que possa dizer algo a respeito. Mas nós sabemos que ele está traduzindo do universo de percepções dele, como ele percebeu, como ele sentiu aquela experiência. Então, quando o Divaldo também fala de Joana de Ângeles, a gente tem que entender que é Divaldo falando do que vem à mente dele, do que ele sente. Né? Então, hoje eu falo isso com mais segurança. Quando o médium fala assim: olha, eu vi o espírito ao meu lado dizendo isso também está no universo da imaginação dele. Né? Não estou dizendo que ele está inventando, que ele está imaginando isso, mas é como ele percebe. Às vezes, você tendo um outro médium ao lado, ele vai perceber de maneira diferente. Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção para a gente entender que todo o universo de possibilidades do médium é ativado no processo do transe mediúnico, inclusive de vidas passadas, mas que nem tudo a gente vai atribuir a isso. Tá? Por quê? Porque a gente não tem controle sobre como esse processo espiritual está acontecendo. Então, a gente vai levar essas informações todas em consideração, a gente vai reunir tudo isso, mas vai analisar isso sem receio, sabe, de fazer uma análise crítica, sem receio. Né? E os médiums têm que estar acostumados com isso e entender que isso é benéfico para o trabalho deles também. Né? Que é isso que dá segurança, que é isso que dá tranquilidade para todos exercerem sua mediunidade, sem medo de errar, sem risco de algum equívoco, sabe? Porque às vezes, a hora que vê o equívoco, o médium vai se frustrar. E para quê? Não precisa se frustrar, faz parte do processo. Sabe? Então eu vejo esse lado. Kardec vai dizer isso, que todo o potencial do espírito que está ali, no caso do médium, né? Todo o potencial dele vai ser colocado a serviço do transmediúnico. Agora, a gente não vai entender que tudo que está sendo narrado é porque se deve a coisas de vidas passadas e etc., que pode ser, inclusive, um livro que está ali na estante, que ele nunca consultou, mas que por algum processo anímico ele tem acesso àquela informação. Então, tem muitas variáveis. O William Crookes fez muitos experimentos assim. Ele pediu o médium para falar assim: olha, aquele livro vermelho que está ali na estante, na página 100, qual que é a primeira palavra que está ali? Quais as palavras estão na primeira linha? Né? O sujeito, né? Em transe medianímico, ali era mais animismo,
ele era capaz de ir lá na página 100, identificar e trazer e acertar metade das palavras. Então, mesmo esse recurso, ele está disponível para o médium. Tudo que ele já leu, tudo que ele já viu, tudo que está disponível no universo de informações, ele pode ser usado para compor a ideia. Obrigada. Nós temos aqui mais uma pergunta, Clair. Oi, Elias, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu sou Clair. Vamos ver se eu consigo articular minha pergunta para você. Eu entendo a questão do animismo como uma questão não muito, vamos dizer assim, relevante num diálogo, por exemplo, né? Mas eu percebo que existem graus da interferência do médium, que existem muitas situações onde o médium é como se ele trouxesse as ideias que ele tem a partir da fala de uma maneira muito mais radical, vamos dizer assim, tá? É isso que eu queria saber de você, se vocês chegaram a olhar para isso, porque assim, é, eu não quero. Eu sempre acabei distinguindo a questão do animismo da questão de estar fraudando, estar inventando, são coisas Uhum. totalmente Isso, diferentes. nada a ver, Isso. exatamente. Agora, tem situações em que fica muito no limite isso. O que o espírito transmite não é o que o médium concorda. Então, Uhum. essa luta, vamos dizer assim. É isso que eu queria saber, se você tem algum olhar para isso em algum momento, se você teve. Veja bem, eu vou citar alguns exemplos, né? Nós tínhamos o caso, não aqui na fraternidade, não, mas uma casa espírita que eu também tive possibilidade de participação, que ali o pessoal, inclusive, já tinha um entendimento feito, né? Toda vez que o dirigente tinha alguma coisa que estava desagradando ele, aquilo manifestava na orientação do espírito mentor da casa. Né? Uhum, Então o pessoal já sabia, o pessoal brincava com isso. Falava assim, ó, fulano não está satisfeito, né? Tanto que na reunião lá hoje ele deu. Então, assim, o pessoal já sabia disso. Era má fé? Não, não era má fé. É assim, vamos dizer assim, invigilância, falta de habilidade de diálogo, e às vezes ele não tinha coragem de expressar isso dialogicamente nas reuniões de avaliação da equipe. E ele expressava isso no momento do transe mediúnico, que às vezes até a gente tem que entender que ele entrava naquele processo de concentração, é um transe mediúnico que é induzido, e ele trazia tudo aquilo que estava represado na insatisfação dele e manifestava dentro do grupo. uhum, Então, isso é inevitável, isso é inevitável. Médiuns mais experientes, e que onde o grupo discute isso abertamente, tá? Então, vou dizer assim: olha, a importância do grupo é essa, porque se o grupo discute isso abertamente, tende a minimizar esse tipo de sim. situação. Tá? Situação que essa aí é claramente fraudada, embora não de má fé. Mas é uma, vamos dizer assim, uma fraude bem intencionada. Agora, nós temos o restante, Clair, que eu acho que é muito importante também a gente distinguir, que assim, aí eu vou inverter. Não é porque o médium interfere na comunicação, é que o médium, e isso também vai variar mesmo, o mesmo médium vai ter momentos que ele vai conseguir expressar melhor a situação do espírito, vai ter momentos que ele não vai Sim. ser tão habilidoso nessa expressão. Você vai ter um médium que sempre expressou muito bem e que, num dado momento, ele pode não conseguir expressar bem. Então, eu vou dizer assim, não, eu vou preferir não falar de interferência na comunicação. Eu tenho repensado isso, se é o médium que interfere. Não, vamos dizer diferente, vamos dizer assim, olha, ele conseguiu traduzir muito bem o que o espírito estava querendo naquele momento. Em outros momentos, ele pode não conseguir traduzir tão bem. Alguns médios mais experientes conseguem fazer essa tradução melhor do que médios menos experientes. Isso ficou muito evidente na pesquisa conduzida pelo Dr. Alexander Almeida, lá nos Estados Unidos, né, que eles colocaram os médios no aparelho de ressonância magnética para verificar como é que isso poderia mapear as imagens do cérebro. Ele verificou que médios experientes, as regiões que eram ativadas eram diferentes dos médios inexperientes. A ativação acontece de maneira diferente. Por quê? Porque o médium já está mais habituado, ele já está mais treinado, então ele tem mais facilidade. O que não significa que ele também não possa É. cometer equívocos, que ele também não possa, tá? Num dado momento, não expressar adequadamente, num dado momento, não conseguir. Então, isso faz parte, é um processo que é extremamente dinâmico para o mesmo médium e que tem muita variação de médium para outro. É com essa incerteza que a gente tem que trabalhar se a gente quer lidar no universo da Agora, o que você mediunidade. está colocando da discussão do grupo estar conversando a respeito disso, é essencial para o amadurecimento Fundamental. de todo mundo e para um olhar mais generoso para com o médium que Isso, está se comunicando, isso, menos e crítico. sobretudo, Clay,
e, sobretudo, para que as pessoas reestruturem a maneira de compreender a mediunidade. Sabe? Não fiquem pensando mais se o médium interfere ou não, se fulano tá. Sabe? Não é por aí, né? Não é por aí. Na hora que a gente começa a conversar isso com muita tranquilidade, os médicos vão se sentindo mais à vontade, até para falar assim, gente, né? Isso é muito comum no nosso grupo as pessoas dizerem isso. Olha, eu senti que eu não dei conta de expressar direito, vocês desculpam, foi muita coisa minha no meio, né? Então, às É, vezes, os médicos mesmo dizem isso, porque eles percebem que naquele caso ele não conseguiu transmitir adequadamente, né? Ele percebe que naquele caso ele expressou de uma maneira que não era exatamente o que o espírito queria transmitir. E aí ele mesmo corrige às vezes. Ele mesmo corrige. Então, na hora da avaliação, você tem a oportunidade percebe. de corrigir, falar: olha, não, não era bem isso que o espírito pretendia, pelo menos o que eu senti foi mais assim, mas eu não consegui expressar, né? Então, sabe, essa liberdade, ela é muito saudável para o grupo. Tá certo. Tá certo, Elias. Muito obrigada. Obrigado, Cleber. O André agora, o André é o nosso diretor aqui da casa, quer fazer uma pergunta também. Depois está Obrigado. chegando um monte de pergunta aqui. Não sei se. Depois repetia. O que não der, Ah, você me manda depois. Eu repito lá. Oi, Elias, boa tarde, tudo Oi, bom? André. Muito bem, Elias, André. eu fiquei muito interessado quando você falou que as palavras são dos médiuns. Eu queria só que você falasse alguma coisa do trabalho que o Kardec teve com os médiuns que eram analfabetos. Uhum. Porque Olha, eu vou repetir a pergunta lá na frente o Plínio te dá o sinal para. é. Só um minutinho. Isso eu tenho. Tá. Ok, pode falar, pode responder. bom, então vamos lá. Agora eu vou confessar a minha ignorância, né? Eu não fiz nenhum estudo sobre situações específicas onde médiuns analfabetos traduzam mensagens escritas, manualmente escritas, tá? Então eu não tenho, essa questão nunca me surgiu e eu não fiz nenhum estudo a respeito disso. E seria interessante que a gente pegasse todos esses casos para verificar como eles aconteceram efetivamente, para a gente ter acesso ao próprio texto que foi produzido e verificar se ele foi escrito, se ele foi desenhado, qual a extensão desse texto, qual a extensão das ideias. Porque até onde as minhas observações alcançaram, para um espírito psicografar uma palavra que não seja do conhecimento do médium, o processo é diferente. Ele não tem como expressar naturalmente como ele vem escrevendo, ou então ele expressa errado. E aí, se ele expressa errado, depois é possível até que o médium corrija, tá? Porque não faz parte do universo, do repertório do médium. Então, tudo aquilo que não faz parte do repertório do médium traz dificuldades adicionais. É Isso. isso que a gente tem observado efetivamente nas comunicações mediúnicas. Eu diria que esses casos merecem estudo. Talvez não simplesmente pegando as narrativas de Kardec, que nós não vamos ter acesso aos textos, Aparecer aqui para mas agradecer. verificando o que existe hoje que a gente poderia reproduzir, porque em ciência é isso que a gente faz, tá, o André? Em ciência, o que a gente faz? Tem a possibilidade de realizar tal fenômeno? Então a gente submete novamente, verifica se há algum médium analfabeto psicografando atualmente, a gente vai lá e verifica como é que é isso, observa como é que se dá o processo, observa o que, que sai dessa psicografia, né? Então aí a gente tem que fazer todo um estudo. Eu diria que esse é um tema que tem que ser objeto de pesquisa, o meu estudo não contemplou essa situação. Obrigado. Beleza. Elias, Capone, eu vou falar um pouco alto aqui para que as pessoas no salão consigam ouvir. Se estiver te À incomodando, vontade, Capone. você afasta aí. Primeiro, eu queria agradecer, porque eu senti muita objetividade e esclarecimento nas suas colocações. E eu queria fazer um comentário e queria o seu comentário sobre o meu ponto de vista. Eu acho que o animismo está bastante claro que é uma parte do processo natural, né? E não tem nada de errado, e nenhum médium pode se sentir culpado por isso, nenhum dialogador pode ter a menor pretensão de criticar os médios por isso. Mas existe a questão da mistificação. E a mistificação tanto pode ser de um médium, como pode ser do espírito.
comunicante. Se mistifica dizendo quem não é, trazendo ideias que ele não acredita, coisas assim. Então, aí é difícil, é difícil saber. Não seria louvável, seria uma coisa criticável a mistificação, mas não dá para saber. Então, é a questão que eu Uhum. vejo. Obrigado, o Capone. Veja bem, eu quero voltar naquele exemplo que nós demos lá do dirigente da Casa Espírita, né, que simulava comunicações mediúnicas para transmitir aquilo que estava incomodando a ele e que ele não tinha coragem de discutir nas reuniões dos trabalhadores da casa. E aquilo é um caso típico de mistificação. Né? E é uma mistificação que, por mais que ela seja bem intencionada, ela está desvirtuando o papel da mediunidade. E isso aí é possível de acontecer. Não há como a gente dizer que isso não vai acontecer no nosso grupo, porque depende da história, depende das pessoas envolvidas. Agora, isso é a única maneira, o Capone, é discutir abertamente. É discutir abertamente, é trazer os assuntos para a pauta, né? Porque se o médium está agindo, e às vezes ele até acha que não é intencional, às vezes ele acha mesmo que é o mentor da casa, às vezes ele tem certeza que ele está sendo intuído pelo mentor. E o grupo percebe ali de maneira muito evidente que não tem nada de mentoria espiritual. Então, isso tem que ser discutido. A única maneira de evitar esse problema é discussão, é diálogo, é avaliação aberta, sabe, onde todo mundo pode se expressar, onde os próprios colegas vão dizer as impressões que eles estão tendo. Às vezes é o dirigente da casa, é o presidente da instituição que está agindo dessa maneira, mas as pessoas têm que entender que casa espírita não tem dono, que é uma associação civil onde todos os associados têm igual poder de voz e voto, e que é assim que tem que se proceder para que a gente tenha um crescimento coletivo, sabe? Se a gente abrir mão desse processo de diálogo para que essas questões venham à tona, às vezes até para mostrar que o colega, sem nenhuma maldade, sem nenhuma pretensão de prejudicar o grupo, mas ele está mistificando mensagens atribuídas a um orientador espiritual. Quando a mistificação é do espírito, isso nem me preocupa, porque isso é a experiência do grupo que vai dizer. Né? O grupo já vai saber que aquele espírito ali de Agostinho não tem nada. Né? O caso do Agostinho lá, por fim, o Agostinho falava: não, mas eu não sou o Santo Agostinho, eu só sou Agostinho. Quem disse que eu era Santo Agostinho foram vocês, né? Então, assim, isso aí é fácil para o grupo lidar. Todo nome muito charmoso, muito elegante, que apareceu, o grupo já desconfia. É todo mundo que vem falando com muito rompante, muita autoridade, o grupo já tem que desconfiar, porque os espíritos eles não têm o papel de nos substituir nas nossas responsabilidades à frente do grupo. Então, se o espírito chegou dando muita ordem, dizendo muito o que tem que fazer, o grupo é que tem que aprender a filtrar isso e saber que ou é da cabeça do dirigente, ou é de algum espírito que, na verdade, nem tem tanta bola assim para poder dar as cartas. Ok, Elias, eu vou fazer aqui a última. Tenho mais perguntas aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta. Depois eu envio para você aí as outras que não foram respondidas aqui. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, ó: eu, além de ser kardecista, também sou chiquista. Gostaria de saber sobre as obras de Chico com fins científicos, se tem interferência dele. Provavelmente está se referindo àqueles últimos livros de André Luiz, que tem um conteúdo mais. Uhum, uhum. Ok. Essa vai ser a questão mais delicada, mas eu vou responder com tudo que eu consegui encontrar a respeito e peço ao meu irmão que está se colocando aí como chiquista, que, por favor, nem de longe coloque em dúvida a sua admiração, o seu respeito por Chico Xavier, porque eu não coloco, tá? Eu não coloco. Eu tenho uma admiração, um respeito profundo pelo médium Francisco Cândido Xavier. O que eu discuto é o nosso entendimento a respeito de mediunidade, como ele está estruturado e se ele suporta as análises críticas que são inevitáveis. Então, por exemplo, muitas pessoas denunciaram Francisco Cândido Xavier de plágio. Tá? Algumas pessoas acusaram Chico Xavier de ser charlatão, porque ficaram evidenciadas circunstâncias de apropriação de textos e de conteúdos de autores do universo científico na sua obra literária. Em particular, o livro do Dr. Fritz Kahn. Na verdade, ele era médico, mas aventurava, dava um de cientista, escrever sobre todos os assuntos, e ele escreveu, publicou um livro chamado O Átomo, e tem várias partes desse livro que foram apropriadas no livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade. Mecanismos da Mediunidade. Tá? E várias partes foram apropriadas tanto pelo Valdo Vieira quanto por Francisco Cândido Xavier, mais por Valdo Vieira
do que por Francisco Cândido Xavier, mas tem apropriações de conteúdo desse livro, tanto por um quanto por outro, no livro Mecanismos da Mediunidade. Nós vamos dizer que por isso Chico é um charlatão e, na verdade, se apropriou de texto? Não, eu diria que houve ali um processo de produção daquelas ideias, porque a apropriação das ideias não nega, não tem como ignorar que elas depois sofrem uma roupagem para trazer para o conteúdo espírita. Então, talvez, pelo fato de Chico Xavier não ter feito um mestrado ou um doutorado, talvez ele não soubesse como lidar quando a gente vai trabalhar com conteúdo que é de terceiro, que é de um outro autor, né? E que aí tem regras na academia para a gente trabalhar com isso. Como é que a gente procede, como é que a gente faz as devidas citações, né? Então, em razão disso, as pessoas quiseram dizer que Chico estava plagiando, que Chico era charlatão, e eu abomino qualquer pessoa que vier falando mal de Franciscano Xavier para mim, eu já corto lá embaixo. Eu já corto lá embaixo, falo, ó, meu amigo, se você quiser discutir o processo mediúnico, eu estou aberto para discutir com você. Agora, discutir a pessoa de Chico Xavier está muito além, é um ser humano extraordinário, está muito além de qualquer análise nossa. Então, eu não discuto a pessoa do Chico Xavier, eu discuto o processo mediúnico, que teria sido muito bom se a Federação Espírita Brasileira, na época, tivesse, diante dessas denúncias que foram feitas, chamado o Chico e falado, Chico, ajuda a gente a entender como é que isso aqui aconteceu. Sabe? Tivesse chamado o Chico e perguntado, Chico, aquela parte do Humberto de Campos, que está lá no livro dele, e que você puxou para dentro do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como é que aquilo aconteceu? Foi o Humberto de Campos que falou para você? Ele que falou para você copiar? Como é que aquilo aconteceu? Seria ótimo se o pessoal da FEB tivesse aberto essa discussão com Francisco Cândido Xavier, confiando na honestidade do médium. Eles confiavam na honestidade, mas eu acho que eles achavam que o Chico era simplório, sabe? Porque não tem outra explicação. Porque a atitude da FEB foi blindar o Chico para não colocar em dúvida a produção mediúnica dos seus textos. E com isso causou um dano muito grande à compreensão do processo da mediunidade. A obra do Chico é belíssima, é riquíssima, sabe? Ela amplia a nossa compreensão do espiritismo a partir das proposições de Kardec de uma maneira extraordinária. Nem por isso ela deixa de ter pontos com falhas, com equívocos que são naturais dentro do processo da produção medianímica, sabe? Isso faz parte do processo, como a gente está discutindo aqui. A gente não precisa ter receio de ver isso na obra do Chico. Quando ele fala que pensamento é força eletromagnética em Pensamento e Vida, é porque isso era crença da época, tá? Talvez até o próprio Emmanuel acreditasse nisso. Hoje a gente já sabe que pensamento não é força eletromagnética, porque tem inúmeros experimentos que já jogaram essa possibilidade por terra. E aí a gente também não vai brigar agora, nem com Emmanuel, nem com Chico Xavier, e nem com a ciência. A gente vai entender que o processo mediúnico ele não existe com essa finalidade de substituir aos estudos científicos. Não é essa a finalidade. Tá? Quando o Chico fala da pineal, no livro Missionários da Luz, aquelas discussões já aconteciam desde René Descartes. E ele está dando um desenvolvimento maior e ampliando aquela reflexão, né? Com a ajuda ali de André Luiz e todo esse processo mediúnico envolvido. Nós não vamos colocar aquelas informações em substituição aos estudos que a ciência nos traz. Não é esse o papel da mediunidade. Kardec trabalha isso muito bem no livro dos médiuns. Os desvios de interpretação que nós fizemos aqui no Brasil em relação, inclusive em relação à maneira de entender e de nos apropriar da mediunidade de Chico Xavier, foi por não termos observado adequadamente a orientação kardeciana contida em O Livro dos Médiuns. Se o pessoal da época tivesse sido mais fiel a Kardec, teriam incorrido em menos enganos e teriam poupado o Chico de várias críticas, né? Porque eles saberiam fazer notas introdutórias adequadas. No livro Libertação, eles diziam: esse livro trata-se de um desenvolvimento dos capítulos tais e tais do livro A Vida Além do Véu, né? Feito pelo espírito André Luiz. A introdução é um conto da escritora inglesa Joan Grant, apropriadas para os fins desse texto. Tá? Não tinha problema nenhum. O problema é quando você não cita as fontes que você usou para compor aquela ideia, quando você não cita o livro do Fritz Kahn e outros que podem ter sido usados para dizer, olha, nós usamos os componentes. Ele diz isso na introdução. Ele fala, ele cita isso. Ele fala que usou textos da época, da literatura científica da época, para compor aquelas ideias.
né? Só que a gente quer achar que foi tudo num processo mágico, num processo transcendental, e a gente nega a realidade do fenômeno mediúnico, inclusive com as suas limitações. É disso que eu trato no meu livro, por isso que eu pus o nome, o processo mediúnico, possibilidades e limites na produção do conhecimento espírita. A gente não achar que a mediunidade tem como substituir o trabalho dos cientistas aqui da Terra, não é para isso que ela existe. Kardec colocou isso muito bem no livro dos médiuns. Então é só a gente ter esse cuidado e jamais deixar que isso comprometa a nossa admiração pelo ser humano extraordinário que foi Francisco Cândido Xavier. Lembrando que o que nós podemos discutir é o processo mediúnico e jamais colocar em dúvida a honestidade, a integridade daquele homem ímpar, sabe, que deixou uma contribuição tão vasta e um exemplo de vida que deve ser seguido por todos nós. Elias, muito obrigado, Elias. Nesse dia 2 de novembro, que é um dia tão importante, e foi tão importante para Kardec, Kardec considerava esse dia um dia extremamente importante quando fez os seus discursos, sobretudo um deles que repercute até hoje, né, no meio espírita, em função de tudo que ele trouxe. Eu queria te agradecer bastante, queria te agradecer profundamente pela possibilidade, pela oportunidade de tê-lo aqui conosco, mesmo que via internet, mas foi, sabe, bastante proveitosa o nosso encontro de hoje. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que estão aqui saem com informações bastante preciosas a respeito do tema, do animismo. Enfim, eu queria te agradecer e pedir se você, em próximas oportunidades, a gente pode voltar a explorar os seus conhecimentos, a sua vasta pesquisa a respeito de outros temas, inclusive não só de mediunidade, mas do entendimento do próprio kardecismo, ou seja, do próprio espiritismo nos dias de hoje, né? De um livro que você tem também, trazendo o espiritismo para uma realidade atual, não reescrevendo o espiritismo, mas trazendo o espiritismo para uma compreensão mais universalista, Contextualizada, é, contextualizada. contextualizada e universalista também, né? Ou seja, entendendo Uhum. as diferenças, que não somos um gueto, nós estamos dentro de uma sociedade. Ok, eu vou pedir. Você quer falar mais alguma coisa, Elias? Só agradecer a vocês pela oportunidade e eu quero ver muito essas perguntas, porque cada pergunta que vem para a gente, que está trabalhando o assunto, que está procurando entender, ela enriquece a gente, porque ela traz também um olhar. A pergunta, ela por si só traz um olhar. E eu gosto muito quando as pessoas trazem questões, porque me obriga a pensar. E se eu disse alguma coisa que, porventura, a gente vá compreendendo depois que não fez sentido, eu quero que vocês entendam que também o trabalho do pesquisador encarnado é esse, né? Que também é de aprendizado, que é de busca, que é de teste, e a gente vai aprendendo juntos. Às vezes, um colega traz uma contribuição que vai me abrir os olhos e eu vou ampliar o meu entendimento também. Então, nós vamos aprendendo em conjunto, a gente cresce em conjunto, em coletividade. E eu agradeço muito a vocês a oportunidade de crescer um pouquinho junto com vocês. Ok, nós que agradecemos. E, Tomatana, Eu vou pedir licença, muito obrigado, gente, muito obrigado. Eu vou pedir licença então para vocês, para também ir aqui para o encerramento da nossa atividade, que está acontecendo aqui em paralelo, o pessoal já está ali me esperando, tá bom? ok. Muito Muito obrigado. Só obrigado, um pedir. grande abraço a vocês. Ok, um abraço. Eu vou tirar o nosso amigo aqui. Você pode desligar isso. O... Para nós encerrarmos, alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, André, você consegue fazer a prece para nós, para encerrar a nossa reunião de hoje? Não, pode ser daí, porque agora não está mais transmitindo.